Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Qual a igreja verdadeira? É a igreja católica ou são as igrejas evangélicas? Para isso temos que fazer uma análise dos dogmas da igreja católica, que é mais fácil porque é uma só. Já as igrejas evangélicas têm muitas e cada vez chegando mais, e todas não têm a mesma linha de interpretação bíblica sobre alguns assuntos. Existem alguns ou vários segmentos evangélicos: pentecostal, neopentecostal, tradicional, calvinista. Uma fala mal da outra para dizer que a sua é a melhor. Eu sempre digo que religião é igual a partido político. Cada um fala mal do outro para dizer que o seu é o melhor. E muitas igrejas dizem que só a dela é a verdadeira. Exemplo: Congregação Cristã, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, e a Igreja Católica também se diz a verdadeira. Fora do catolicismo não há salvação. Mas analisando a Bíblia, veremos que não é bem assim. A Bíblia é a palavra, ela é a palavra final. Igreja que se diz a verdadeira é porque tem ensinos peculiares que só tem lá. E eles julgam necessário obedecer seus ensinos como regra de salvação. O nome disso é heresia. Agora vamos ver se é a católica ou é a evangélica a verdadeira, e só nesses movimentos, qual destes, que é possível uma pessoa ser salvo. Será se no catolicismo é possível uma pessoa ser salva? E será se todos os movimentos evangélicos é possível ser salvo? Vamos analisar aqui e teremos uma resposta. E se gostar, dá um joinha aí para ajudar a divulgar o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para divulgar o canal. A Igreja Católica tem ensinos peculiares e, além da Bíblia, ela tem a tradição. Dizem que a Bíblia não é a única fonte de conhecimento. Além da Bíblia, tem a tradição. Perguntar se um católico vai para o céu, se ele vai ser salvo, é o mesmo que perguntar para uma testemunha de Jeová ou um adventista se eles vão para o céu, pois eles também têm ensinos que não existem na Bíblia e nem em lugar nenhum, só lá. Da mesma forma que o catolicismo também tem. A Igreja Adventista ensina que Jesus é 22 de outubro de 1844 e ele mudou de compartimento no céu. Saiu do santo e foi do santíssimo e está lá revirando o papel para ver quem é que vai ser salvo. Existe na Bíblia isso? Claro que não. E as testemunhas de Jeová dizem que Jesus virou o rei no céu somente em 1914. Duas bobagens, não sei qual das duas é pior. Então, perguntar se um católico vai para o céu porque tem ensinos que só existem lá, eu acho que adventista e testemunho de Jeová é pior ainda. Quase toda religião que tem ensinos e crenças que só existem lá, na religião deles, se intitulam a verdadeira, como sendo obrigatório crer em seus ensinos para ser salvo. Destas religiões, não são todos que pensam assim. Eu digo isso porque eu converso aqui pela internet. Por exemplo, o catolicismo tem heresias da mesma forma que muitas igrejas evangélicas também têm. O problema da heresia é quando é destrutiva, que é aquela que desvia a pessoa da verdade da palavra de Deus. E este é o problema. Heresia que desvia a pessoa do evangelho. Como o Adventismo e Testemunhas de Jeová, essas duas seitas têm ensinos destrutivos que podem tirar a salvação de uma pessoa. Como as Testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus, ele é criado. Devemos crer somente na Bíblia. 1 Coríntios 4, verso 6.
Paulo disse para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Cremos na suficiência e na inerrância das Escrituras como a única fonte de conhecimento para a salvação. A Igreja Católica tem ensinos peculiares. Além da Bíblia, tem a tradição. Dizem que a Bíblia não é a única fonte de conhecimento. A tradição não tem problemas, desde que não vá contra princípios bíblicos. E a Igreja Católica tem ensinos que não têm base bíblica, da mesma forma que algumas religiões, como a Adventista e Testemunhas de Jeová, também têm. E a Igreja Católica tem ensinos que não existem na Bíblia, como a Assunção de Maria, transubstanciação, canonização de mortos, purgatório, batismo de bebês, sacramentos, boas obras, Papa, Pedro foi primeiro Papa, indulgências, salvação pelas obras, crenças e rituais que foram criados em concílios depois do terceiro século, né? Coisas que não existem na Bíblia. Nada do que eu citei aqui existe na Bíblia. Então são dogmas antibíblicos que faz a pessoa crer em coisas que não existem na Bíblia. É um desvio doutrinário bem grotesco. A tradição não tem problema, desde que não vá contra princípios bíblicos. Jesus disse: em vão me honra, ensinando doutrina que são mandamento de homens. Isso serve para a Igreja Católica e serve para seitas evangélicas também. Algumas: Adventista, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã, que ensinam coisas que não existem na Bíblia, e outras mais, que ensinam coisas que não existem na Bíblia e acaba ficando no mesmo patamar que a Igreja Católica. Jesus disse: por que, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas? E dizia-lhe: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7, versos 7 ao 9. Deixam de seguir o mandamento para seguir tradição que não existe na Bíblia. Crer em salvação pelas obras é crer que só a fé não é suficiente para a salvação. Leia Efésios 2, do verso 8 até o 10. As boas obras faz parte da salvação, mas não é só as obras que sem a conversão não salva. E agora, como saber qual a verdadeira? Católicos, a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica? Na verdade, nenhuma. Não existe religião salvadora. A salvação é pela obediência à palavra de Deus. Claro que uma igreja que só prega a heresia, né? Heresia destrutiva, que desvia a pessoa da palavra, pode tirar a salvação da pessoa. Da mesma forma que a Igreja Adventista e Testemunhas de Jeová, alguns não acreditam em todas as suas heresias, da mesma forma o catolicismo, nem todos acreditam em tudo o que ensinam lá. Até certo ponto, cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu de Deus. Mas quem ouvir as coisas que citei no vídeo, ou em algum outro lugar, e mesmo assim não aceitar o erro, nesse caso põe a salvação em risco. Muitos erram por não conhecer a verdade. Como Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. A partir do momento que a pessoa ouve, analisa e vê que está errado, terá que largar. É isso aí então. Creio que falei de uma forma aqui que não é ofensiva, né? Mas se alguém não gostou, aí não tem o que fazer, né? É só então dar um joinha se você gostou. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.